E aí tem uma parte muito interessante, que é uma história muito bonita de vocês, que é quando começa, né, vocês... vamos começar então, né? E aí vem a pandemia. Não foi um negócio assim, um próximo Sim. do outro? Foi, cara, nessa época, eu tava trabalhando numa academia, né, na Zona Sul, né, já tava bem, né, como personal, e eu falei, cara, e sempre com essa palavra queimando no meu coração. E em casa não tava tão bem assim, porque a mãe falou, e aí, como é que é? Quando é que a gente vai começar? E Não, eu que eu falei, comecei uma faculdade por conta disso tudo, né? cara, Deus foi me direcionando também pra área da saúde, né? Que eu acabei fazendo estética. E aí eu falei pro Rafa, falei, cara, quando eu me formar é o prazo. Então, assim, a faculdade era assim, acabou a faculdade, a gente vai. E aí veio pandemia, né? Eu no meio da faculdade, pandemia, e aí o Rafa fala aí que... E nisso tudo sempre o medo de dar espaço, né, cara? Porque eu vivi uma falsa segurança como personal, né? Então, eu falei que não, como personal eu sempre vou ter algum aluno, porque eu sei dar aula, então nunca vai faltar recurso, né? E aí eu falei, não, preciso sair daqui pra ver qual vai ser. Aí eu pedi demissão do lugar que eu tava, né? E aí eu pedi demissão e saí no dia do meu aniversário, dia 28 de fevereiro. E aí... A pandemia foi em março, A pandemia foi logo em seguida, cara. Foi em E março. fechou tudo, velho. E a gente não tinha salário, porque ele pediu demissão. E eu só tinha recurso pra um mês. Caramba. Porque e aí, o plano era, vou pra inteligente, entendeu? Que a gente tá falando. Sim. Vou só pegar personal pra juntar grana pra gente poder... Entendi. E aí no meio disso, Veio a pandemia. Veio a pandemia e aí, cara, e agora? O que a gente vai fazer? Enfim, e aí, cara, a gente pensou em um monte de coisa, o desespero bateu, eu falei, bom, vamos vender tudo e seja o que Deus quiser. Eu falei, não, cara, e aí eu olhei pra moto, a moto me olhou, tinha uma moto, né? Eu falei, cara, eu vou me jogar, amor. O quê? Eu vou comprar uma mochila do iFood e vou fazer entrega. E aí, de personal master, eu virei entregador. Caramba. Né, cara? Nada de nenhum demérito nisso, mas, né? Cara, isso assim, eu me lembro quando aconteceu isso, assim, uma vez meu pai tava falando assim, cara, isso é uma resiliência muito sinistra, né, cara? Foi, mano. Foi muito Porque forte. não é qualquer pessoa que consegue engolir a situação e falar assim, mano, eu tenho que comprar o pão de amanhã. Sim. E virar um... Não é qualquer pessoa que faz isso, cara. Sim, cara, os alunos não têm noção dessa história. Estão lá com a gente. Agora eles vão saber, né? Então, assim, aí eu caí pra dentro disso, cara. Pra trabalhar pra mim nunca foi problema, sempre trabalhei. Falei, cara, minha casa não vai morrer de fome, não. E foi muito, muito árduo, cara. Eu pude experimentar o tempo todo da pandemia como essa galera sofre, velho. Cara, a gente tem que tirar o chapéu pra eles. E aí, eu lembro no início, que ainda não estava habituado, né? Da Rafinha falar, pai, quando puder, traz o lanchinho pra mim. Eu não tinha o dinheiro da gasolina, velho. Cara, punk. Cara, foi punk, velho. Aí eu falava assim, não, amor, vou trazer. E, cara, não tinha, cara. E aí, não sei o que acontecia naquele dia, algum cliente cancelava o pedido e o pedido tava na minha mochila e o restaurante não queria que devolvesse, eu voltava pra casa com o lanche que ela pedia. Cara, direto, cara. Tinha dia que não tinha dinheiro pra almoçar, eu ia buscar o almoço num lugar e a mulher falava assim, meu filho, você já almoçou? Você quer comer? Nesse nível, cara. Sabe? Como... O Senhor derramando sim. no A dia. porção diária. Porção diária, foi bem isso. Maná no deserto. Maná no deserto, mas é o que irmão. eu falo, assim, Deus levou a gente pro nível de confiar nele, nesse nível. Nesse assim. nível, cara. Cara, a gente literalmente não sabia se ia ter. Sim. Sabe? Então, assim, a gente sabe. Lá atrás Deus foi diminuindo, mas eu sei hoje que foi importante a gente passar por isso, cara. Porque a gente hoje aprendeu a confiar no Senhor, sabe? E foi um teste de fogo, cara, tipo assim, talvez se você não tivesse passado por isso, vocês não teriam a resiliência que vocês têm hoje pra empreender, né? Exatamente, Sim. a gente não tinha ideia do desafio que era, e hoje a gente vê como foi importante passar por tudo isso, né? E aí, rodando, eu lembro que o Rafael conta, né, a história de... A marca da Zayn, só um minutinho, a marca da Zayn aqui, pegou, mano? Tava tentando mandar uma aqui, Pô, mas... que bacana. Eu não tinha reparado na questão do monte, não, agora... Faz muito sentido. Eu gosto muito dessa marca. As cores, Quem foi que fonte. fez isso?
Cara, foi uma agência, cara, que tinha feito antes, né, da minha logo como personal. Aham. E aí eu entrei em contato com o cara, falei, cara, faz assim, assim, assado. Aí, pá, ele mandou um briefing lá, preenchi e tal. Ele fez. Primeira vez que ele mandou, eu fiquei assim, cara, eu não consegui enxergar, não. Eu fiquei, cara, ficou estranho, negócio torto. Aí eu mostrei pra mãe, falou, cara, tá ótimo. Eu falei, pô, cara. Aí eu falei com ele, cara, não dá pra melhorar? Eu falei, cara, mas eu fiz tudo que tu me pediu. Depois eu comecei a olhar, eu falei, pô, não é, acho que vai rolar. Vamos, seja o que Deus quiser. Eu curti. Tipo- Mas o cara pra levantar a corda nessa altura aí tem que ser um. É. Eu, pô, faço direto. Botou, é a meta, né, da galera da Eu Zion faço levantar. É, a gente pode fazer esse desafio aí. 1 minuto e gostei. 40 fazendo assim, eu faço. Eu vou ir pulando de um lado pro outro, não tem de Bota pular a meta pra aí, lá. ó. Logo, meta E detalhe, logo essa lá. corda aí é corda naval, é pesada, É. né? Tá Não. doido. É, e aí, cara, voltando a falar lá das entregas, né? É só um detalhe, Danilo aqui não tem postura nenhuma, tá? Daqui a pouco ele vai estar deitado no chão. Cara, postura, mano. A gente tá falando de postura. Pelo amor de Deus. Pô, o personal aqui, ó. Tem que me Tem treinar como dar pra depois. uma coça, mano? Não, papai, mas essa corda eu já fiz. Daqui a pouco ele me chama, me instala ali, mano. É. Não, a instalada tem que ter, de lei. Pra aliviar, né? É muito bom. Cara, Tem e um aí, cara que falou que você uma vez ele tava conseguindo andar, você instalou ele. Você tem esse curso de quiropraxia? Você faz essas paradas? Não, cara, pior que não tenho. Mas eu tenho a prática, né, cara? Na instalada É a nos Da olhos. vivência, instalada, né? prática da 20 instalada. anos colocando coluna no lugar. É. Caraca. Falando nisso, depois daqui eu vou precisar de uma instalada também. E aí, cara, a pandemia foi começando a dar aquela Aliviada. né, aliviada. E aí, cara, e muito engraçado que no meio desse processo tive alguns alunos que continuaram me pagando, cara. Mesmo sem treinar. Maneiro. Foi muito legal, cara, isso, cara. Foi o maior cuidar de Deus, sabe? Eu fiquei assim, muito. Como é que eu vou dizer a palavra? Constrangido, Constrangido, cara, com isso, cara. E foram pessoas que acreditaram na gente, ofertaram muito na nossa vida pra Zion estar aberta. A Zion é um milagre, cara, assim. É. É um milagre, porque a gente não tinha recurso pra abrir. É, e é até interessante falar como começou, né? Porque assim, aí a gente de novo foi falar com o pastor, aí pastor, a gente foi, né, fazer aquela consultoria do Sebrae lá, falei, cara, a gente não tem Bendito. como abrir esse lugar, porque, cara, a gente não tem nem o capital de giro. Era tipo isso, aí o pastor, glória a Deus, minha filha, que você não tem, porque era isso que precisava acontecer, né, porque vai ser a mão do Senhor. Caramba. E aí a gente falou assim, tá, beleza, o que a gente tem? A gente tinha a moto e A moto e o carro. E aí, né, a gente colocou pra vender e aí o pastor, né, acabou Comprou o comprando o carro. Ele falou, não, eu tenho que estar nisso, eu vou comprar esse carro pra ajudar vocês e tal. Ele comprou Fez o carro das na tripas época, coração pra conseguir comprar, né, cara? comprou assim Na e... época a igreja, pô, também muita coisa acontecendo. Mas a igreja sempre tem. É, Sempre tá é. mas esse carro foi mó benção, assim, né? Que minha mãe trabalhava Sim. também longe e tal. Sim. E aí Eu foi o que comprei o carro. proporcionou. É, Comprei o hoje carro. tá com o Danilo. Hoje tá com o Danilo. E a gente tá com o carro que era de É, vocês. eu me lembro da Rafaela Tamo falando juninho. assim. Eu me lembro da Rafa falando assim: você roubou meu carro! É, a Rafa até hoje ela sente, assim, ela amava aquele carro. Mas, assim, foi o que possibilitou a gente abrir, né, gente? Então, assim, aí foi milagre puro, assim, várias pessoas da igreja ajudaram a gente, né? O pessoal Pô, foi, cara. foi lá, Muito, ajudou cara. a pintar, colar grama. Tem a mão de Enfim, todo mundo tem naquele a mão lugar, de todo velho. mundo lá, sabe? Cara, um lugar abençoado, né? Eu tô doido pra ela conhecer, eu não conheço ainda, né? É verdade. Então tem que ter uma ir lá. confraternização no PG, Vamos, pô. Mas que não seja dia de PG, pra eu ir também. É, Mas me tira uma dúvida. Aí, por exemplo, você tava trabalhando e o seu sustento o sustento da casa de vocês era a moto. Aí vocês vendem a moto e o carro que tem que começar. não, voltou Não, isso. a pandemia, o Rafael voltou ainda a dar um pouco de aula. Isso, aí assim, pandemia aí foi a pandemia É. foi acabando e o que eu fui fazendo? Eu não saí das entregas de imediato. Eu fazia entrega de manhã e dava personal de tarde. Cara, era uma loucura. Botei um baú na moto, levava a roupa pra dar aula, dava aula de manhã em Ipanema, num prédio top, acabou ali, eu ligava o aplicativo e fazia entrega. Olha que loucura, velho. Nessa época que você ficou magrinho. Cara, né? foi uma loucura na minha cabeça. Eu me desdobrava em milhões e começava a chover, tipo, botava de chuva e saía, isso que. Daqui a pouco eu tava fazendo entrega não sei aonde, daqui a pouco eu tinha que dar aula não sei aonde. Cara, foi uma loucura. velho. Foi Mas uma quando a gente loucura. decidiu abrir, eu falei, Rafael, você vai ter que sair. É. Ela falou, mas como é que eu vou sair? Eu falei, cara, não tem como é que você vai estar em Caxias e em Ipanema?
Você tem que dar aula. Não, e meus alunos, eles queriam, cara, não tem como você abrir e continuar dando aula pra gente? Eu falei, cara, é impossível, cara, não tem como. Impossível. Aí eu tive que abandonar tudo. E aí a gente começou do zero. Eu tinha aluno que tava comigo há 8 anos. Caramba. É bom quando você já sabe qual é o próximo bairro que a Zion tem que ir, né? É. E a gente largou literalmente tudo, abriu a Zion dia 13 de outubro, no meio do feriado. De 2021. Eu, Rafael e Rafaela. Ninguém conhecia a gente em Caxias, porque apesar de morar lá, o Rafael a vida inteira Sempre deu aula na Zona Sul. deu aula na Zona Sul, então ninguém conhecia o Rafael. É. Foi Foi em tenso. 2021 que vocês abriram? É. Eu tinha a impressão Quase que... acabando a pandemia. Caramba, então... Ainda dava aula de máscara. É, tudo de mais. máscara ainda, que era Álcool pra medida tudo quanto é lado. sanitária, né? Não podia ficar sem máscara em lugar E fechado. com medo de fechar, né? Porque toda hora Sim, tinha um... Podia voltar a qualquer momento, Esse cara, se eleição. acontecer isso, ferrou mesmo, É, deu ruim. foi Porque bem a gente nem dia pra fechar a empresa a gente vai ter. E aí, começou a chegar aluno direto. Cara, nesse começo foi muito engraçado, cara, porque assim, a gente não tinha base de marketing, vendas, nada. A gente simplesmente mandou pintar uma faixa que a gente gastou R$30. Sabe essa faixa que a gente faz no evangelismo? Coloridinha, sabe? Esse foi o nosso marketing. A gente colocou na frente R$30 antes do a lugar placa. abrir, durante um mês. E nisso foi despertando curiosidade nas pessoas. E quando a gente abriu, as pessoas começaram a vir, né? E só que assim, a gente abriu num período que era um período de final de baixa, de alta para um início de uma baixa. A gente nem sabia disso. A gente não Pior sabia época desses pra abrir detalhes, um lugar de academia. né? E aí veio e aí veio dezembro e janeiro e o negócio começou a dar BO, mano. É, que o pessoal tá indo já pras férias. E sem A contar gente que a gente não não tinha sabia. nada assim construído, né, direito. E assim, cara, Rio de Janeiro é um lugar que tem muitas pessoas que não compram a tua ideia, né? É, o carioca tem essa parada, ele valoriza mais o que é de fora, né? É. Enfim, e aí a gente sofreu um pouco nisso, né, cara? Mas a gente conseguiu. Mas Deus, Firmar, cara, né? e assim, depois de um tempo, a gente tem um mentor hoje, né, que nos ajuda nessa questão de marketing. Cara, eu e o Rafael, a gente foi, né, a gente fez uma viagem pra poder estudar com ele, e eu olhei pra cara do Rafael e falei, cara, como a mão do Senhor que fez isso. Porque assim, ele falando as coisas, a gente fez tudo errado. Tudo errado, mano. Tudo errado. Tudo podia dar errado, muito errado. E assim, ele foi falando, eu falei, cara, foi o Senhor que enviou as pessoas, foi o Senhor que atraiu. Foi. Então, assim, por mais que hoje a gente entenda um pouco, né, e aplique algumas coisas, eu tenho plena convicção que é Deus, Que assim, vocês sabe? foram numa Cara, promessa e... é isso. Estamos nela, né, cara? Eu lembro uma Caminhando. história que você conta de dividir quentinha, assim. Sim, né? sim. É, cara, nesse essa início história- era Acho que assim. pouca gente também da Zion conhece essa história, assim. É. Pouquíssimas. Alguns alunos, talvez. Essa história- No início era assim, porque tu imagina, a gente abrir uma empresa na pior época que se possa abrir. A gente cheio de expectativa de que a gente abre, vai dar tudo certo, né? A gente fica assim. E, cara, a gente tinha que economizar, porque a gente tinha que honrar aluguel, a gente tinha que honrar várias contas, porque você entra devendo, né? Sim, já Então- tem já o passivo da... Exatamente. Então, assim, a gente chegou a dividir quentinha. A gente não tinha dinheiro pra comprar uma quentinha pra cada um, sabe? Então tinha que ser uma quentinha pra todo mundo. E teve uma vez que, cara, a Rafa olhou assim pro Rafael e falou assim, pai, Tava exausto, né? tava exausto. E ela falou assim, não, pai, deixa que eu vou demonstrar o exercício. Então, assim, muito disso, ela mostrava os exercícios. A gente brinca que ela é a primeira estagiária, porque ela fazia, ela entendia quando a pessoa tava fazendo errado. Ela já tinha essa compreensão. E ela tem muito essa sensibilidade, cara, de perceber as coisas. Eu acho isso bacana pra caramba, cara, porque, tipo, eu e o Danilo, a gente foi gerado acompanhando meus pais, assim, sabe? Sim, Meu pai cara. em tudo. Tanto na parte da igreja, música e até profissional mesmo, Sim. assim. Meu pai me levava quando ele era analista de sistemas, ele me levou muitas vezes pra trabalhar. E hoje, assim, eu segui muito da carreira do meu pai em vários aspectos. Sim. E eu acho que isso, assim, é muito bacana que vocês estão fazendo, porque com certeza ela vai ter uma segurança, né, profissional muito, muito grande, cara. Mais do que alguém que vai chegar com 18 anos vai ver, Sim. ela já vai conhecer, já vivência, viver, né? Tem a vivência na coisa. Sim. Pô, ela entende biomecânica sem ter estudado biomecânica do exercício. Ela pula a corda de um pé só.
Né, filho? Você vai demonstrar aqui pra gente quando acabar É, o podcast. daqui a Quando pouco acabar vai- o podcast, você É vai fazer um sério de vídeo. exercício vai aqui fazer um pra- vídeo que o demonstrativo. Renatão vai fazer, é sério de exercício que eu vou mandar. Renatão. É. Renatão tá com a perna inchada hoje. O que aconteceu, Renato? Gente,